Fala, turma, tudo bem com vocês? Estamos juntos, mais uma aula neste nosso curso aqui pelo CERS de Prática em Direito Ambiental. Aula passada nós tivemos uma noção introdutória de toda a evolução voltada ao direito ambiental e hoje começaremos a estudar a prática em direito ambiental constitucional. Temos muito assunto a conversar, hein? E como gosto de fazer neste nosso curso, vou começar esse nosso bate-papo indicando uma boa leitura de uma obra jurídica. No encontro anterior, no tema anterior, eu lhes apresentei o nosso manual de direito ambiental, que tem um enfoque prático, e trago agora para vocês este livro aqui que gosto bastante, o Manual de Defesas Ambientais, Sergiano Xavier Batista de Lucena. Infelizmente eu não o conheço pessoalmente, mas o livro dele é muito bacana, tem toda uma introdução teórica para você poder aprofundar um pouquinho o conhecimento, desenvolver habilidade na elaboração de teses, e ao final você encontra a parte prática, a análise desde inquérito civil, ação civil pública, mandado de segurança, ação popular, até recursos e impugnações administrativas. Vocês podem perceber que é um livro bem grande, né? Como diria o meu amigo Eduardo Sabag, vocês conhecem Eduardo Sabag? Professor de Direito Tributário do CERS, quando o livro para em pé, ele merece respeito. Esse livro já para em pé há bastante, só pela capa ele já pararia, né? Capa dura, é um livro bem bacana realmente. Eu tenho aqui, é editora Anhanguera, tá? Me perdoem. Eu tenho aqui a versão de 2013, a edição de 2013. Provavelmente já tenha uma nova. Provavelmente já tem uma nova. Tá bom? Eu vou, na medida em que nós superarmos as temáticas, e normalmente nós trabalharemos uma temática em 2 encontros de 30 minutos cada, na medida em que nós superarmos as temáticas, eu vou indicando livros para vocês. Não adianta vocês, agora, se especializarem na prática em direito ambiental sem que vocês tenham uma boa biblioteca. As duas coisas devem caminhar juntas, tá? É necessário, porque no desenvolvimento de peças, de pareceres, de contratos, vocês precisarão ter uma boa doutrina para sanar eventuais dúvidas. Especialista busca conhecimento ou na jurisprudência, ou em artigos indexados que podem estar na internet, ou em livros físicos ou eletrônicos, livros digitais, tá? Não vai buscar artigo não indexado aí no Google, foge disso. Busque conhecimento especializado. Bom, dados esses recados nestes minutos iniciais, pergunto a todos vocês, todos já estão nos seguindo nas redes sociais? Maravilha, estou aguardando o seu contato lá no Instagram, @rafael.matos, manda um direct para mim que a gente bate um papo e começa a trabalhar juntos. Hoje começamos o tema aspectos práticos do direito ambiental constitucional. Imagino que nós conversaremos sobre ele até o próximo encontro, até a próxima aula. Então, finalizaremos este tema para passarmos para outros temas tão importantes quanto. Bom, gente, o direito ambiental constitucional é tema relevante e inicial em todo e qualquer estudo em direito ambiental. Você compreende a evolução, depois você precisa compreender como essa regra foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. Vocês viram que em 1972, lá em Estocolmo, o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado tornou-se internacionalmente um direito humano. Esse direito humano, quando incorporado a um texto de uma Constituição Federal, ele então passa a ser denominado como um direito fundamental, como ocorreu aqui em nossa Constituição de 88. O Brasil, apesar de ter participado com o pé atrás lá da Conferência de Estocolmo, em 1988, respeitando tudo aquilo que foi debatido, inclui no texto constitucional o princípio de número 1, inclui no texto constitucional o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Qual que é o impacto prático disso direto? Bom, turma, nós estamos falando de um direito que pode ser tutelado na justiça, não só na primeira e na segunda instância, mas também que pode ser tutelado no STJ via recurso especial ou ainda no Supremo Tribunal Federal
via recurso extraordinário. Sobre o aspecto prático, portanto, a gente apresenta aqui uma quarta, entre aspas, quarta instância para se discutir eventuais impactos, eventuais violações ao direito descrito no artigo 225 da Constituição. De cara, eu já lhe recomendo que sempre que você for trabalhar algo relacionado a uma violação, a um dano ambiental, seja ele coletivo, se você for promotor de justiça, procurador, se você for defensor público, ou até mesmo quando você trabalhar o dano ambiental sob o aspecto individual, e aí mais precisamente os advogados que estejam me ouvindo, a minha recomendação é que vocês já tratem, discutam a aplicabilidade do artigo 225 desde a primeira instância, de modo que, a partir daí, você já tem a matéria pré-questionada nas duas instâncias iniciais, em cumprimento aos requisitos lá do artigo 102 e 105, inciso 3º da Constituição Federal. Você está pré-questionando a matéria, podendo levá-la à apreciação do STJ, se houver uma violação à lei federal, ou, porque você pode levar para as duas instâncias, a apreciação do Supremo Tribunal Federal diante da violação expressa a um direito fundamental. Combinado? Então vejam só, o artigo 225 diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e também à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Turma, Supremo Tribunal Federal, ação direta de constitucionalidade 4066. Trata-se de cláusula constitucional proclamadora do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em sendo uma cláusula constitucional proclamadora de um direito fundamental, evidentemente que é matéria que permite apreciação de eventual discussão diante do Supremo Tribunal Federal. Enquadra-se aí perfeitamente no permissivo constitucional lá do artigo 102. Só um minutinho que eu estou apanhando da minha caneta aqui. Artigo 102, inciso 3, a linha A da Constituição Federal. Então, repetindo, vocês aí discutirão eventual violação a esse direito em âmbito coletivo ou individual, já incluam este precedente que eu estou mencionando aqui no nosso material na tese jurídica. Porque essa tese vai demonstrar pré-questionamento, que é requisito essencial para você poder levar a matéria ao Supremo Tribunal Federal, se houver necessidade, se as instâncias inferiores não interpretar corretamente esse dispositivo. Legal. Esse direito ele é conferido a quem? Há um debate muito importante sobre quem são os destinatários desse direito fundamental. Um debate em constante evolução. E pode ser que daqui 5 anos essa orientação mude, mas atualmente, por se tratar de um direito humano, o Supremo Tribunal Federal entende que esses destinatários aqui são os seres humanos. Trata-se de uma visão antropocêntrica. Nas nossas aulas de teoria em direito ambiental, a gente avança, sobre essas concepções filosóficas de antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo, cienciocentrismo, para falar de direitos dos animais, mas não é nosso objetivo aqui. O que eu quero destacar para vocês, ao dizer que se trata de um direito antropocêntrico, é que esse direito, ele baseia-se em algo relacionado, direcionado aos seres humanos. Não se trata de um direito conferido aos animais. Perfeito? Muito bem. Houve um caso muito interessante há alguns anos, no qual o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade
do uso de animais, do sacrifício de animais, nos rituais religiosos de matriz africana. E daí o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade. E muita gente me questiona a respeito desse precedente, se não era o caso de se reconhecer ali um direito biocêntrico, para conferir aos animais a sujeição passiva desse direito. Não, não foi o caso. Tanto não foi o caso que a própria Procuradoria, que à época pedia a inconstitucionalidade do dispositivo, que não permitia o uso dos animais, não se baseou no artigo 225, baseou-se única e exclusivamente no debate em torno da competência para legislar e também, sob aspecto formal, e no direito à liberdade religiosa. Tudo bem? Aqui nós não temos os animais como sujeitos de direito. Aqui é um direito destinado aos seres humanos, com base numa visão antropocêntrica. Rafa, essa é aquela visão antropocêntrica clássica? Claro que não, aquela visão da Bíblia, né? Não, nós tivemos o aprofundamento do debate durante esses milênios, a compreensão cada vez maior de que os recursos naturais são importantes até para a própria dignidade da pessoa humana. E nesse sentido, esse antropocentrismo hoje, de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal, é um antropocentrismo equilibrado. Bom, gente, esse antropocentrismo pode ser considerado equilibrado por quê? Porque o próprio artigo 225, em seus parágrafos, nos apresenta alguns dispositivos que trazem regras aplicáveis a seres não humanos, regras que visam tutelar seres não humanos para além dessa cláusula antropocêntrica aí do caput do artigo 225. Eu mostrarei para vocês ainda no encontro de hoje quais são esses dispositivos descritos lá nos parágrafos do artigo 225. Muito bem, outro aspecto importante da jurisprudência que eu gostaria de mencionar, e que é algo muito destacado em precedentes jurisprudenciais, é a caracterização desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito humano de terceira geração. Ele não se enquadra nem na primeira geração, nos direitos civis e políticos, nem na segunda geração, nos direitos sociais, culturais e econômicos. Os primeiros que ressaltam o princípio da liberdade, o segundo que ressalta o princípio da igualdade. Esses direitos que são de índole privada, né, índole individual, esses direitos não incluem os direitos difusos e coletivos, que é o caso do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os direitos difusos e coletivos, eles são caracterizados como direitos de terceira geração. Tanto que eles não estavam incluídos lá no texto da Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, né? Foi incluído como um direito humano a partir de 72. Trata-se, portanto, de uma terceira geração de direitos, o direito que ressalta a solidariedade. Esse precedente aqui foi essencial para se chegar a algumas conclusões doutrinárias importantíssimas. Então você aí, promotor de justiça, defensor, procurador, que às vezes vocês estarão diante da necessidade da tutela coletiva do meio ambiente, saibam que o reconhecimento da imprescritibilidade do dever de reparar, que nós vamos falar muito sobre isso ainda mais para frente, baseou-se na concepção desse direito de solidariedade, desse direito de terceira geração. Deve se preocupar não só com as gerações presentes, mas também com as gerações futuras. Há aí uma solidariedade intergeracional, por força mesmo do que dispõe o próprio caput do artigo 225, como vocês viram. É o dever de preservar e defendê-lo para as presentes e também para as futuras gerações. Muito bem, o que dizem
os parágrafos do artigo 225 e por que que eles permitem uma caracterização de antropocentrismo equilibrado para esta cláusula proclamadora de um direito fundamental, para esse artigo 225. Vejam só, o parágrafo 1º nos traz um rol de deveres específicos do poder público. Se o caput diz que o dever de defender e preservar o meio ambiente é tanto do poder público quanto da coletividade, o parágrafo 1º vai listar quais são esses deveres conferidos exclusivamente ao poder público. Então, competirá ao poder público preservar e restaurar processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico de espécies e ecossistemas, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Aqui, inclusive, recomendo a leitura da Lei 11.105 de 2005. Aqui, todos aqueles que trabalham ou trabalharão com produção agro, utilização industrial de sementes transgênicas, de material transgênico, que sofreu algum tipo de pesquisa genética, tudo isso é fiscalizado pelos órgãos competentes. Há necessidade de autorização, há necessidade de se conferir publicidade à utilização dessas sementes, destes materiais, desses ingredientes, para que toda a população tenha ciência de que eles estão sendo utilizados na produção. Nós vamos falar sobre essa lei mais para frente também. 3. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Aqui nós estamos falando de unidades de conservação. Lei 9985 de 2000, será objeto de um encontro próprio nosso aqui também. Eu vou trazer para vocês diversos aspectos práticos da Lei SNUC. Por exemplo, compensação ambiental para fins de licenciamento de empreendimentos de grande impacto, utilização das unidades de conservação para fins de compensação de reserva legal, conflitos envolvendo regularização fundiária, desapropriação de áreas. Tudo isso é muito interessante na prática e para nós que atuamos no dia a dia do direito ambiental faz parte aí das consultas, das demandas processuais. O que mais? O quarto é um inciso extremamente prático. É uma orientação prática da Constituição Federal para quem empreende atividades de grande impacto ambiental no Brasil. Vejam só, compete ao poder público exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de grande degradação ao meio ambiente, o EIA-RIMA, a que se dará publicidade. Então, você quer exercer uma atividade de grande impacto no Brasil, você pode, desde que você apresente previamente o EIA-RIMA. Essencial. Essencial. O EIA-RIMA faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas consultas, faz parte do nosso acompanhamento, do licenciamento ambiental, também será objeto de aula própria para nós conversarmos. Controle da produção, comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e meio ambiente. Esse inciso 5 refere-se, em grande parte, ao próprio inciso 2, no qual se fala em utilização de pesquisas, de material genético, e aqui estamos falando de emprego, de técnicas que comportem risco, como, por exemplo, técnicas que se utilizem de modificações genéticas. 6. Educação ambiental em todos os níveis de ensino. Trata-se de um importante princípio, um princípio que que gera a consciência ambiental, transforma cidadãos, meros cidadãos, em cidadãos ambientais. Pessoas que estão cada vez mais preocupadas em incorporar critérios de sustentabilidade ao seu dia a dia. Nós vamos falar muito sobre educação ambiental, especialmente quando conversarmos sobre o aspecto prático, sobre certificação, selo verde, relatórios
de sustentabilidade, etc. E o inciso 7º, vejam só, proteger fauna e flora. Esse inciso 7º, ele escancara aquela visão antropocêntrica equilibrada. Trata-se de uma regra destinada não a seres humanos, mas à fauna e à flora, seres não humanos. Ou seja, o artigo 225 busca um equilíbrio. Olha, eu concedo um direito fundamental a todos os seres humanos, mas também eu crio regras que trarão melhores qualidades de vida, trarão um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio para vidas não humanas também. Proteger fauna e flora, sendo vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. Eu vou voltar nesse inciso aqui já para nós falarmos sobre vaquejada, rodeio, farra do boi, briga de galo, tá bom? Os parágrafos 2º, 3º e 6º apresentam deveres que não são adstritos ao poder público como aqueles do parágrafo 1º. Esses 3 parágrafos nos apresentam deveres que se direcionam a toda a coletividade. Ou seja, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Sempre que agem no exercício de atividades impactantes, aqui devem encontrar seus deveres. E quais são esses deveres? Por exemplo, exploração de recurso mineral. Atividade mineral no Brasil pode ser exercida? Pode. Temos o Código de Mineração, algumas regras próprias de mineração, as agências próprias de mineração, mas essa atividade não pode trazer um impacto ao meio ambiente. Toda área que foi, em toda área em que houve intervenção para extração de mineral, deve haver recuperação. Depois, parágrafo 3º, princípio da responsabilidade. Nós vamos falar muito sobre este parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente do dever de reparar. Conversaremos demais sobre a tríplice responsabilidade nestes nossos encontros práticos. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Então nós temos uma regra já desde a Constituição Federal relacionada à operação de usinas nucleares no Brasil. Em seguida, nesse artigo 225, vocês estão percebendo que eu estou passando aqui com vocês esse dispositivo para que vocês tenham ciência da sua redação, e daí aos poucos nós vamos trabalhá-los individualmente sobre o aspecto prático, tá legal? Nestes parágrafos aqui, o parágrafo 4º e 5º do artigo 225, nós encontramos os chamados bens ambientais constitucionalmente protegidos. O patrimônio natural, que é formado pela floresta amazônica, pela Mata Atlântica, pela Serra do Mar, pelo Pantanal Mato-Grossense, pela zona costeira. Qualquer atividade no seu interior demanda regulação por meio de lei. E o parágrafo 5º, que aponta que são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ação discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Todos esses 2 parágrafos aqui podem impactar sobre o aspecto prático quando nós estamos diante, por exemplo, do exercício de atividades nessas áreas protegidas, na floresta amazônica, na Mata Atlântica, na zona costeira. Estes parágrafos farão parte das nossas teses de defesa. E quando falamos ainda sobre terras devolutas, esse é um debate extenso no meio rural. Hoje se discute muito a necessidade de regularização fundiária dessas áreas rurais. Vejam, quando essas terras devolutas, elas têm por objetivo a preservação de ecossistemas, elas não podem ser transferidas ao particular, não podem sofrer processo de regularização fundiária.
por uma expressa previsão contida na Constituição Federal. E daí nós terminamos a análise literal aqui do dispositivo constitucional pelas regras especiais que foram incluídas no artigo 225 a partir da emenda constitucional número 96 de 2017. O que acontece aqui é que foi incorporada uma situação excepcional ao inciso 7º do parágrafo 1º. Vocês viram comigo naquele inciso que as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, né, aquelas que porventura causem maus tratos aos animais, são proibidas em nosso ordenamento jurídico. São proibidas. E por conta daquele dispositivo que veio no texto constitucional desde a promulgação da carta, práticas como briga de galo, farra do boi e vaquejada foram julgadas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro a farra do boi, depois a briga de galo e depois a vaquejada. Em 2016 sai o julgamento da vaquejada e o Congresso Nacional, defendendo os interesses, claro, do patrimônio cultural brasileiro, resolve então responder a esse julgamento por meio de uma PEC, que à época foi batizada de PEC da vaquejada, incluindo-se este parágrafo 7º aqui no artigo 225. Vejam só o que ele diz. Para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º desse artigo 225, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que, dois requisitos. Primeiro, sejam manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. E dois, sejam regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Ou seja, essas práticas elas não serão consideradas cruéis se cumprirem esses dois requisitos. Quais práticas que podem ser incluídas aí? Vaquejada e rodeio. Vaquejada e rodeio. Rodeio não teve sua decretação de inconstitucionalidade pelo Supremo, mas possivelmente teria, diante da evolução jurisprudencial que estava sendo acompanhada ali no começo dos anos 2000. E aí o Congresso vem, edita uma emenda constitucional, apresenta uma resposta, ou se você preferir, backlash ao Poder Judiciário e modifica o texto constitucional. Atualmente há uma DIN tramitando no Supremo, que é a 5728, na qual se busca discutir a inconstitucionalidade desse parágrafo 7º, tá? Está tramitando no Supremo. Houve algumas movimentações, especialmente com a inclusão de amicus curiae no processo, vale a pena conferir. E como nós estamos querendo conhecer a prática, eu recomendo a todos vocês a inclusão desse processo no seu push. Você clica aqui no site do Supremo Tribunal Federal, ao consultar o processo, clique em push, ele vai pedir para você fazer um cadastro rápido com e-mail e senha, e a partir daí você receberá toda a movimentação desse processo lá no seu e-mail cadastrado. Você vai acompanhar o julgamento da ADI 5728, importantíssimo. Aqui nós podemos ter uma virada na concepção do antropocentrismo, por exemplo. Nós podemos ter implicações para as vaquejadas em todo o país, implicações para os rodeios. Então, turma, fiquem atentos. Pode ser que a questão seja objeto de parecer para vocês ou mesmo de uma demanda em contencioso. Temos que acompanhar. Legal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar por aqui essa nossa terceira aula, já a gente volta para continuarmos a conversar sobre os aspectos constitucionais do direito ambiental. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um encontro no qual discutiremos a prática do direito ambiental constitucional. No encontro anterior falávamos a respeito do artigo 225 e superamos todos os seus parágrafos e incisos. Agora, quero conversar com vocês sobre competência em matéria ambiental. Neste primeiro ponto, quero lhes apresentar as regras gerais.
como a competência em matéria ambiental é dividida em nossa Constituição Federal. Vejam só, existem dois grupos de competência que nós precisamos compreender. O primeiro deles é a competência material. E na jurisprudência vocês encontrarão também essa competência sendo chamada de administrativa. E nós temos a competência legislativa. Muito bem. A competência material é uma competência para fiscalizar, para proceder com o licenciamento ambiental de atividades, proceder com a lavratura de autos de infração e etc. A competência para legislar é para a criação de normas. E aí nós estamos falando desde leis ordinárias, complementares, até mesmo a edição de resoluções, que são muito comuns no direito ambiental. A competência material ou administrativa, ela se divide em dois grupos. Nós temos aqui a competência material exclusiva ou a competência material comum. Já a competência legislativa pode ser privativa ou concorrente. A competência exclusiva tem previsão no artigo 21 da Constituição Federal, ao passo que a competência comum tem previsão no artigo 23 da Constituição. Já a competência privativa tem previsão no artigo 22 da Constituição Federal e a concorrente no artigo 24 da Constituição Federal. Quando nós adicionamos os municípios nesta regrinha, a competência exclusiva ganha mais um artigo, que é o artigo 30, também da Constituição Federal, e a competência concorrente também ganha mais um artigo, que é o artigo 30. Feita essa classificação, acho que agora nós podemos evoluir para a análise de cada um desses artigos expostos aqui nesse desenho, nesse esqueminha. Eu só peço para vocês não se esquecerem que a competência material ou administrativa não se confunde com a competência legislativa e que a primeira pode ser dividida entre exclusiva e comum e a segunda entre privativa e concorrente. Competência exclusiva. Vamos começar, pela competência comum. Vamos começar pela análise do artigo 23. É competência comum de todos os entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Eu já listei somente os incisos que são importantes para nós aqui em direito ambiental, tá? Porque tem vários outros incisos lá no artigo 23 que não tem qualquer correlação com a nossa prática. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, fauna e flora. E registrar, acompanhar, fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Percebam que na competência comum, nós temos atividades relacionadas ao patrimônio cultural, listadas ali nos incisos 13 e 4, e ao patrimônio natural, listadas lá nos incisos 6º, 7º e 11º do artigo 23.
Esse inciso 6º merece uma atenção especial de todos nós, porque em termos práticos é o que vai trazer maior discussão. Vejam, quando a Constituição confere uma competência igual, comum, entre todos os entes para proteger o meio ambiente e combater a poluição, ela está dizendo que todos os entes podem licenciar atividades e fiscalizar atividades. Compete ao município, ao Estado, ao Distrito Federal e à União emitir licenças ambientais para empreendimentos e atividades e compete a estes mesmos entes fiscalizar se essas atividades estão ou não cumprindo com as condicionantes legais. Trata-se de uma atuação preventiva e repressiva ao mesmo tempo, conferida de forma comum para todos os entes. Aí vamos pensar em termos práticos. Você está aí no seu escritório de advocacia, ou também você está do lado de lá do balcão, você está emitindo um parecer como procurador municipal, procurador estadual, e a questão é saber quem que deve licenciar uma determinada atividade. Quem que deve? E essa pergunta, vocês perceberão que ela será comum no seu dia a dia. Eu recebo esse tipo de dúvida praticamente toda semana aqui no escritório. Realmente é muito comum discutirmos de quem é a competência. Isso decorre da competência comum, que causa uma verdadeira confusão em nossa cabeça. Quando se dá o mesmo poder para várias pessoas, corre-se o risco de criar uma confusão, um conflito de interesse. E é por isso mesmo que o parágrafo único desse artigo 23 demanda a elaboração de uma lei complementar para criar regras de cooperação entre os entes, ou seja, para afastar esse conflito de interesses. Em direito ambiental, nós já temos uma lei complementar. E nós estudaremos essa lei complementar mais para frente, nos próximos encontros. Trata-se da lei complementar 140 de 2011. Eu vou compartilhar com vocês aqui um case que eu tive aqui no escritório semana passada, uma consulta que foi trazida a mim e que eu precisei responder. Determinado cliente tem um terreno localizado em área urbana no município aqui de Jundiaí, é pertinho de São Paulo, para quem não é do estado, fica mais ou menos a uns 50 quilômetros aqui da cidade de São Paulo. Ele tem um terreno dentro do município de Jundiaí e quer proceder com a supressão de vegetação localizada no seu interior. Muito bem. Quando ele me procurou, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: esse seu lote já está em área urbana ou se trata de área rural? Primeira pergunta que eu fiz para ele. Porque se estiver em área urbana, em que pese a competência que ser comum entre todos os entes, a lei complementar determina que em áreas urbanas os pedidos, as autorizações para a supressão de vegetação devem ser direcionadas à prefeitura, ao município. Muito bem. Aí ele me disse: sim, Rafael, o terreno está em área urbana. Eu falei: bom, legal, então a partir daí a gente já tem um direcionamento aqui na nossa resposta. Segunda pergunta que eu te faço: esse loteamento foi licenciado pelo órgão estadual? Aí ele foi analisar, verificou na sua documentação que sim. E aí, em que pese estar localizado em área urbana, como vocês verão comigo quando estudarmos a Lei Complementar 140 de 2011, neste caso, o pedido de supressão deve ser feito ao ente que licenciou o empreendimento lá atrás. E por essa razão, o meu parecer final foi conclusivo no sentido de que ele deveria protocolar o requerimento de supressão de vegetação junto ao órgão estadual. Então, a nossa análise deve sempre partir da Constituição Federal, que é o artigo 23, que dá poder a todos os entes. Então, descemos o degrau para a lei complementar. E analisaremos lá os artigos 7º, 8º e 9º, que conferem, respectivamente, critérios de competência federal, estadual e municipal.
verificaremos se o caso do nosso cliente ele se enquadra em cada uma dessas hipóteses e emitiremos então o parecer jurídico. Se você está ao lado da Procuradoria, procedendo com um parecer interno para verificar se o órgão que lhe questionou realmente tem competência para proceder ao licenciamento, siga os mesmos passos. Analise a Constituição, comece o seu parecer a partir da Constituição, depois explicite que se trata de uma competência comum e que, por conta do dispositivo contido no parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal, há uma lei complementar direcionando a competência para o órgão que você representa ou para outro órgão. E aí emita o seu parecer conclusivo. Legal? Muito bem, então. Todos esses assuntos que eu listei aqui no 23 são de competência comum. Lembrando, mais uma vez, que nós conversaremos com calma sobre a Lei Complementar 140 nas próximas aulas, tá? Então, fique tranquilo aí. Próxima competência é a exclusiva. Aquela que só um ente tem. Ele não pode transferir para mais ninguém. A competência é indelegável, intransferível. Por isso é chamada de exclusiva. Ela tem previsão no artigo 21 da Constituição Federal, quando nos referimos às hipóteses de competência exclusiva da União. Vejam só o que diz esse artigo. Compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir os critérios de outorga de direitos de seu uso. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte urbano. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos princípios e condições explicitadas aqui no 23 do artigo 21 da Constituição Federal. Muito bem. Todos esses 4 incisos que, reiterando, eu só incluí aqueles que são importantes para nós aqui em um curso de Direito Ambiental, trazem matérias que somente a União poderá fiscalizar. Desde o zoneamento de âmbito nacional, que é a ordenação do território, até o gerenciamento de recursos hídricos, o gerenciamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a partir das suas diretrizes gerais, e a exploração de serviços e instalações nucleares. Essas 4 situações são fiscalizadas mediante competência exclusiva da União. O artigo 30, por sua vez, traz para nós, lá nos incisos 8º e 9º, 2 hipóteses que devem ser fiscalizadas de forma exclusiva pelos municípios. Quais são elas? Promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a fiscalização federal e estadual. Então, enquanto que a ordenação do território de âmbito nacional competia à União, a ordenação do território de âmbito municipal compete aos municípios. Muito simples. E, por outro lado, enquanto que o patrimônio cultural deve ser fiscalizado pela União em âmbito nacional, aqui, em âmbito local, deve ser fiscalizado pelos municípios. Com relação à competência privativa, aqui nós superamos já a competência para fiscalizar, aquela competência que visa agir de forma preventiva ou repressiva diante de atividades que possam causar lesão. Agora nós estamos conversando sobre a competência para criar normas, sejam elas leis ou até mesmo resoluções. O artigo 22 lista para nós matérias que devem ser disciplinadas por meio de leis ou normas federais. A competência da União aqui ela é
privativa. O que não se confunde com competência exclusiva. Eu não sei se vocês sabem a diferença entre exclusividade e privatividade, mas essa diferença fica evidenciada no parágrafo único do artigo 22. Vocês devem se lembrar que quando conversávamos a respeito da competência exclusiva, eu lhes disse que ela não poderia ser transferida para outro ente de modo algum. Agora, a competência privativa pode. Vejam só o que diz o parágrafo único do 22. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Ou seja, diferentemente da competência exclusiva, lá do artigo 21, esta privativa do artigo 22 pode ser transferida para os Estados desde que haja lei complementar. Rafa, temos alguma lei complementar? Não temos. A única lei complementar em matéria ambiental que nós temos no Brasil hoje é a 140 de 2011. Quais são essas matérias de competência privativa da União? Vamos lá. Crimes ambientais, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, e atividades nucleares de qualquer natureza. Esses 4 incisos que eu separei para nós conversarmos aqui do 22, trazem matérias de cunho ambiental que devem ser legisladas de modo privativo pela União. Inclusive, durante o nosso curso aqui, eu vou trazer alguns cases de telecom, porque aqui no escritório a gente trabalha bastante com telecomunicações. Para fecharmos a competência concorrente. E talvez uma dúvida que possa surgir aí para vocês é qual é a diferença entre competência concorrente e competência comum. Pensem na competência comum numa relação de horizontalidade. Por quê? Porque todos os entes estão no mesmo patamar. Todos têm o mesmo poder. E até por isso é necessária a edição de uma lei complementar para criar uma regrinha de cooperação entre eles, né? Na competência concorrente, a relação é de verticalidade. Vocês verão, eu demonstrarei para vocês aqui o chamado condomínio legislativo. E aí essa relação de verticalidade vai ficar mais clara para vocês. Acompanhem aqui comigo. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Cadê os municípios aqui? Cadê? Deixa eu pegar minha canetinha. A competência concorrente conferida aos municípios não tem previsão mesmo no artigo 24. Ela tem previsão no artigo 30 da Constituição Federal. E quais são essas matérias cuja competência ela é concorrente? Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de poluição. Só pelo inciso 6º, vocês já conseguem constatar que, com relação aos recursos naturais, a competência é concorrente. Patrimônio cultural, ó, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Responsabilidade por dano. E aí vem todo o regramento do condomínio legislativo. Como é que funciona esse condomínio legislativo? Permitam-me abrir aqui uma lousinha para mostrar para vocês. Vamos pensar em uma grande pirâmide. Lá no topo, nós temos a União. Aqui no meio, nós temos os estados e o Distrito Federal. E lá embaixo,
nós temos os municípios. A União Federal, a partir da chamada competência concorrente, edita as normas gerais. Ou seja, são normas que trarão efeitos para todas as unidades federativas, para os estados, para os municípios, para o Distrito Federal. Porém, os estados e o Distrito Federal poderão suplementar essas normas. Eles poderão editar regras que não sejam contrárias às normas gerais, porém que especifiquem algumas características. E, por fim, os municípios podem editar normas de interesse local. Ou seja, respeitando as normas gerais, respeitando as suplementares estaduais, os municípios podem trazer alguns critérios que interessem em âmbito local. O que não pode haver aqui é um conflito. Essa relação deve ser harmônica, respeitando a hierarquia do condomínio legislativo. Tudo bem? Então percebam, há uma grande diferença aqui entre competência concorrente, que pressupõe essa relação de verticalidade, e competência comum, que pressupõe aquela relação de horizontalidade. Os parágrafos 1º a 4º do artigo 24 da Constituição trarão para nós algumas balizas para que nós possamos compreender algumas das características relacionadas à competência concorrente. Vejam só. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Já a dos estados, normas suplementares. Adiciona-se aqui o artigo 30 da Constituição Federal para vocês encontrarem a competência local dos municípios. Vejam o que dizem os parágrafos 3º e 4º, que interessante. No caso de não existir lei federal, ou seja, na vacância de normas gerais, os estados, então, podem editar normas gerais, ou seja, exercerão competência legislativa plena. Então, na vacância da norma federal, o Estado pode vir e criar uma lei, uma norma geral sobre determinado assunto. Agora, se depois, ou seja, na superveniência, vem uma lei federal editando normas gerais sobre aquele assunto, daí a eficácia da lei estadual ficará suspensa apenas no que for contrário. No que não for contrário, continua a sua eficácia como norma suplementar fosse. Só haverá suspensão da eficácia daqueles dispositivos que dizem o contrário da previsão contida lá na lei federal. Tudo bem? Então, esses parágrafos aqui ditam as regrinhas deste condomínio legislativo. E para fechar, já que a nossa proposta aqui é conversar em termos práticos, eu trouxe algumas dicas jurisprudenciais. Primeira delas, a de 6288, de relatoria da ministra Rosa Weber, na qual se decidiu que, em matéria de licenciamento ambiental, os estados ostentam competência legislativa concorrente, a fim de atender às suas peculiaridades. A disposição de particularidades sobre o licenciamento ambiental não transborda do limite dessa competência. O órgão estadual competente definiu procedimentos específicos de acordo com características da atividade ou do empreendimento. Então, suponhamos que haja uma norma federal sobre licenciamento ambiental, os estados poderão editar
uma norma estadual sobre licenciamento, desde que essa norma respeite as regrinhas descritas lá na norma federal e discipline apenas regras especiais relacionadas aos seus interesses dentro do Estado. Já a DI 5.077, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, tratou da competência privativa da União em legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais e metalurgia, nos termos do 22, inciso 12. Qualquer norma estadual que, a pretexto de regulamentar o licenciamento ambiental, impede o exercício de atividade garimpeira por pessoas físicas, é uma norma que deve ser declarada inconstitucional. Por quê? O Estado não tem competência para legislar sobre o assunto. O assunto é de competência privativa da União. É o que ocorre, por exemplo, com os cases que nós vamos trabalhar aqui no nosso curso de telecomunicações. Por expressa previsão contida lá no 22 da Constituição Federal. Legal, turma? Então, em termos gerais, eram essas regrinhas que eu queria apresentar para vocês sobre competência, porque quando nós começarmos a analisar um auto de infração, verificar como reconhecer as teses aplicáveis de defesa, um dos aspectos iniciais que nós vamos precisar observar é a competência. E por isso fiz questão de, nessas aulas ainda introdutórias, disciplinar em termos teóricos para vocês a competência em matéria ambiental. Revisamos, então penso que estamos prontos agora para evoluir. Vou terminando por aqui mais esse encontro, vejo vocês na próxima aula. Até lá.